Olá, Juliana aqui do Brinca Cidade. Estou vindo aqui para a gente iniciar uma conversa sobre educação na cidade, falar um pouquinho das infâncias diante de todo esse contexto tão ameaçador, né, e difícil que a gente está vivendo. A nossa proposta é sempre falar sobre cidade educadora, sobre como cada um de nós pode se responsabilizar pela construção de uma cidade educadora. A nossa proposta são os encontros nos espaços públicos, a nossa proposta fala de convivência entre diferentes categorias geracionais, né? Pessoas de todas as idades convivendo na cidade e usufruindo da cidade, né? As crianças como sujeitos de direitos e desejos e que também vão estar desfrutando dessa mesma cidade, né? Convivendo conosco nos espaços públicos. E a gente acredita que essa é uma educação, isso contribui, né, melhor dizendo, para uma educação para a cidadania, para o respeito ao outro, né? A gente acredita que ter as crianças nas cidades trabalha o nosso olhar para as infâncias e também ensina cotidianamente as crianças sobre limite, sobre respeito ao outro, não é? Tudo isso no convívio na cidade. E nesse momento a gente está sendo privado desse convívio, né? A gente está tendo, né, na medida do possível, né, sabendo que nem todos estão podendo fazer esse isolamento, mas a gente está tendo que se isolar nas nossas casas. E aí, não é? Como é que vai ficar essa convivência, essa necessidade humana de socialização, esse encontro com o outro? Essa tentativa, né, de iniciar uma conversa é também uma tentativa de usar as redes sociais da forma como a gente acredita, né, proporcionando encontros, diálogos, que nos falem sobre essa educação que se dá na coletividade, né? E nesse momento, apesar da gente estar distante dos espaços públicos, dos espaços coletivos das cidades, por uma situação que foge ao nosso controle, na medida do nosso possível, a gente vai estar promovendo esses diálogos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão das infâncias, né, e das crianças que estão conosco, né, nesse momento, obrigadas a se isolarem nas suas casas. O que ocorre? Né, é muito natural que isso gere uma ansiedade muito grande. A gente está falando de uma situação, né, grave e uma situação sobre a qual a gente não tem controle. A gente está tomando medidas para administrá-la, mas controlar mesmo, entender o tamanho disso e a proporção e as consequências que isso vai ter na nossa vida, a gente não alcança. A gente ainda não consegue alcançar. Não é a primeira situação de crise que a gente vai enfrentar enquanto humanidade, né? A gente já viveu outras situações, mas é uma situação grave, da qual as crianças estão participando intensamente. A nossa vontade proteger as crianças, né? A gente está num momento extremamente ansioso, a gente sente medo, a gente fica inseguro, né? E a nossa tendência é proteger as crianças. E eu acho que isso dialoga muito com essa enxurrada de ações, né, super bem intencionadas, que são voltadas para a recreação, para o entretenimento das crianças nesse período de isolamento, né, nesse período de ficar em casa. E eu acho que tudo isso é muito bem-vindo, né? Quem de nós não está experimentando isso nas suas casas e não está tentando, na medida do possível, colocar em prática? Mas quando a gente fala de educação, a gente fala também de inserir as crianças no cotidiano real, né? Na nossa vida real. Né? As crianças aprendem com aquilo que elas sentem, com aquilo que elas observam, né? E a ideia de entreter as crianças, ela é bem-vinda, desde que isso não tire delas o direito de participar junto conosco desse momento, né? Com as ferramentas que elas dispõem. É muito importante que a gente esteja equilibrado o suficiente para não depositar nas crianças expectativas e medos e anseios
que elas não têm ferramentas ainda para lidar, Mas é importante que elas percebam a gravidade da situação, é importante que elas participem da dinâmica familiar, seja ela qual for. É importante que elas entendam nesse período que elas também têm uma responsabilidade, que esse período pode ter sim um momento de diversão, Pode ter vários momentos de diversão. Eu acho que nós, enquanto humanidade, mesmo nos piores momentos, a gente é capaz de dar espaços, para que alguma coisa alente o nosso coração. Então, assim, confiar nas crianças para que isso aconteça é fundamental. Agora, apartá-las do que está acontecendo é muito ruim, A gente precisa confiar que elas dão conta de passar por isso conosco. De novo, com as ferramentas que elas dispõem. Então, assim, tem um momento do entretenimento? Tem, sem dúvida. Mas tem um momento da rotina familiar, das tarefas diárias, tem um momento, sim, do ócio, tem um momento que esse ócio vai evoluir para um tédio, e a gente vai precisar acolher tudo isso que vai acontecer, A gente vai sentir raiva, a gente vai sentir medo, a gente vai sentir uma ansiedade excessiva em alguns momentos, e é importante que a gente não negue isso. E que a gente dê espaço também para que as crianças sintam as mesmas coisas e se manifestem com os seus sentimentos, Dizer que está tudo bom, dizer que está tudo bem, que a gente não deve ficar com medo, não deve ficar ansioso, que a gente tem que fazer um movimento contrário, que a gente tem que se trabalhar internamente, é super válido, Mas entender que esses sentimentos vão vir à tona. A raiva vai vir à tona, o inconformismo vai vir à tona, o desespero, a ansiedade, o medo, tudo isso é humano e vai aparecer nesse momento. O sentimento de solidão, as dificuldades cotidianas que envolvem as famílias, o contexto familiar, tudo isso vai aparecer. E o que a gente precisa entender? Que cada um de nós precisa ir trabalhando as suas questões para que as crianças também possam aprender a trabalhar as delas. Então, voltando aqui a essa questão da participação das crianças, é respeitoso com as crianças que elas possam saber o que está acontecendo, que elas possam não ser afastadas do cotidiano familiar, que elas possam ser inseridas, porque elas já estão inseridas na vida real. Mesmo que a gente faça um esforço muitas vezes para poupá-las, elas estão captando, elas estão percebendo. Então é importante validar aquilo que elas estão percebendo em relação a essa situação. É super importante a validação. As crianças, já falei disso em outro momento, elas são sujeitos de desejos e direitos. As crianças podem, as crianças participam e devem participar com as ferramentas que elas têm, mas elas devem participar. E isso é educação. A gente muitas vezes tenta ensinar através de aulas, de dinâmicas, de atividades, noções de cidadania, empatia, solidariedade, autocuidado, respeito próprio, respeito ao outro, limites, respeito às regras. Tudo isso está sendo ensinado para as crianças, sem que a gente precise montar um cenário para isso acontecer. A vida está dando esse cenário. A vida está nos dando esse cenário. As crianças estão tendo essas noções. Elas estão sendo experimentadas no que se refere a limite, a noções de empatia, de solidariedade. A gente precisa dar espaço para que essas noções sejam gradativamente construídas e a gente está tendo uma oportunidade para que isso aconteça, sem que nenhuma aula, nenhum planejamento precise ser feito. Era isso que eu queria dizer. O Brinca Cidade, ele está disponível para esse tipo de diálogo, sempre online. Os nossos percursos, cursos também continuam disponíveis e a gente vai se falar em outros momentos. Até lá! E a gente está disponível também para conversar com vocês, caso queiram deixar aqui um comentário, uma pergunta, tá bom? A gente se vê.